Somos da Carbofy, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Olha, hoje a gente mergulha no cenário que está se desenhando lá no Reino Unido. Uma coisa meio preocupante. É verdade. As fontes que a gente analisou apontam para uma tempestade se formando, né? Tanto financeira quanto política. Exato. E o centro disso tudo é um déficit fiscal que, olha, pode chegar a 200 bilhões de libras. Isso é assustador, né? E pairando sobre um governo trabalhista que acabou de entrar. 200 bilhões é um número impactante, sem dúvida. Muito. E aí, a pergunta que está rolando lá em Londres, pelo que a gente leu, é: será que um rombo desse tamanho pode derrubar o governo? Um governo que mal começou? Uma pergunta pesada. Pesadíssima. Ok, vamos tentar entender isso melhor. A situação parece bem delicada. Parece que aquela fase inicial, a lua de mel, sabe? Entre o novo governo e o mercado financeiro, bom, ela pode acabar de um jeito meio brutal. O clima não parece dos melhores para uma lua de mel longa. Pois é. E é quase automático, né? Lembrar do fantasma da Liz Truss. Aquilo em 2022 foi, puxa vida. Um caso muito marcante. Demais. A queda dela foi tão rápida, né? Justamente por causa de um confronto com os mercados, por planos fiscais que, bom, não convenceram. Essa memória está muito viva. Funciona quase como um alerta, né? Será que a história vai se repetir? É exatamente essa a sombra que paira, né? Para a gente entender a gravidade, a urgência da situação agora, acho que vale a pena dissecar um pouco o que as fontes estão chamando de anatomia do rombo fiscal britânico. Anatomia do rombo. Gostei da expressão. E o que compõe essa anatomia? Bom, não é uma coisa só, sabe? É uma combinação de fatores bem sérios. O primeiro deles é o que estão descrevendo como uma herança maldita. Nossa, forte isso. Que herança é essa? Basicamente, o governo trabalhista pega o país com uma dívida pública que já está, assim, em níveis recordes. É um legado de anos, né? Políticas anteriores, pandemia, crise de energia, tudo isso somado. Entendi. E para piorar, o cenário agora é de juros bem mais altos do que a gente viu na última década, por exemplo. O que torna tudo mais caro, imagino. Exatamente. Juros mais altos significam que só para rolar essa dívida que já existe, o custo aumenta muito. Comer uma fatia bem maior do orçamento antes mesmo de pensar em gastar com coisa nova. Ou seja, já começa um jogo devendo muito e pagando caro por isso. Complicado. Muito complicado. Aí vem o segundo componente desse rombo: as promessas de campanha. Ah, sim. O custo de governar, né? Isso. O Partido Trabalhista venceu com uma plataforma que falava em reconstruir, fortalecer serviços públicos, coisas essenciais que muitos britânicos sentem que foram deixadas de lado, sabe? Saúde, o NHS, educação, infraestrutura. Demandas legítimas, provavelmente. Sim, as análises não tratam como promessas absurdas, mas elas têm um custo. Um custo adicional considerável no orçamento que já está apertado. Faz sentido? Herança pesada, promessas a cumprir. E qual o terceiro fator? O terceiro é a própria situação econômica. As fontes indicam que a economia britânica ainda está patinando um pouco para achar um ritmo de crescimento mais forte. A inflação ainda persiste, apesar de estar caindo, e o crescimento geral é visto como fraco. E uma economia que não cresce muito, o que acontece? Arrecada menos imposto. Claro, menos atividade, menos receita para o governo. Exato. Então, olha o cenário. De um lado, pressão para gastar mais por causa da herança e das promessas. Do outro, a capacidade de arrecadar está limitada pela economia fraca. É a tempestade perfeita que você falou, né? Para um déficit crescer. Um cenário bem complexo mesmo. Dívida cara, pressão por gastos, receita patinando. Mas olha só, as fontes estão sugerindo uma coisa interessante. Que o perigo real mesmo, a ameaça para o governo continuar, talvez não venha tanto lá do parlamento, da oposição política formal. Exato. Onde está o foco da preocupação, então? O que é fascinante aqui, e isso aparece muito claramente nas análises, é que o verdadeiro poder de veto, digamos assim, sobre a política fiscal do governo não parece estar em Westminster, parece estar na City de Londres.
No mercado financeiro? Mais especificamente no mercado de títulos da dívida pública, o tal do bond market. Quem manda ali são os gestores de grandes fundos, né? Fundos de investimento, de pensão, seguradoras. Gente que compra os títulos que o governo emite para se financiar. Ah, os famosos bond vigilantes, os vigilantes dos títulos. Já ouvi esse termo. Exatamente. Esse termo bond vigilantes, ele pega bem a ideia. Não é que seja uma conspiração, claro. É mais a reação coletiva, descentralizada desses investidores. Eles olham os números, avaliam o risco de emprestar dinheiro para o governo. E se não gostarem do que vem? Aí eles reagem. Se eles percebem que a trajetória fiscal está ficando perigosa, que o risco de calote aumenta ou de inflação descontrolar, eles simplesmente, eles cobram mais caro. E essa reação tem consequências bem rápidas e severas para o governo. E é aí que a história da Liz Truss volta com tudo, né? O governo dela, 49 dias, aquilo foi na prática uma demonstração desse poder do mercado, certo? Com certeza. Foi um exemplo claríssimo. O tal mini orçamento dela e do ministro na época, ou quase quartem, propunha cortar impostos. Sem dizer de onde viria o dinheiro, né? Exato, cortes não financiados. Isso no momento que a inflação já estava alta. O mercado leu aquilo como irresponsabilidade fiscal pura. A reação foi, como você disse antes, brutal. E instantânea. Lembro da Libra despencando. Sim, a Libra despencou, os juros que o Reino Unido tinha que pagar para vender a dívida dispararam. Basicamente, os investidores falaram, olha, para financiar isso aí, vai custar muito caro. Foi quase uma recusa em financiar aqueles planos nos termos que o governo queria. Quase como se os compradores de títulos tivessem feito uma greve. Pode-se ver assim. Tecnicamente, eles não param de comprar totalmente, mas eles exigem um prêmio de risco muito, muito maior. Juros lá em cima para compensar o risco que eles estavam vendo. E quando esses juros sobem demais, tão rápido, fica impossível para o governo se financiar. E o pior, a instabilidade vazou para outros mercados, hipotecas, por exemplo, afetando as pessoas diretamente. O Banco da Inglaterra teve que intervir correndo para evitar um problema sério com fundos de pensão. A pressão foi tão gigante que forçou a Truss a, primeiro, desistir das políticas e depois a renunciar. Que lição dura, hein? A classe política britânica aprendeu da pior forma que ignorar como o mercado vê a sustentabilidade fiscal, pode custar o cargo. E rápido. Precisamente. As fontes deixam isso muito claro. Mesmo sendo eleito democraticamente, um governo depende da disposição do mercado de continuar financiando ele, a dívida, a custos razoáveis. A capacidade de governar fica muito comprometida. Não importa o tamanho da maioria no parlamento. O poder desses vigilantes está justamente aí, na capacidade coletiva deles de aumentar o custo do dinheiro para o Estado. E é aqui que fica realmente interessante. Porque, lendo sobre essa dinâmica toda no Reino Unido, governo querendo implementar a agenda, mercado receoso pedindo disciplina fiscal, é impossível não pensar no Brasil. Totalmente. As fontes chegam a dizer que esse drama britânico é um espelho perfeito do eterno desafio fiscal brasileiro. Essa comparação parece certeira demais. Extremamente pertinente. Essa queda de braço que a gente está vendo lá no Reino Unido é, na essência, a mesmíssima tensão que a gente vive aqui no Brasil há décadas, né? Seja qual for o governo. De um lado, as demandas sociais, a necessidade de investir. Exato. Demandas legítimas, projetos de desenvolvimento que precisam de dinheiro público. E do outro lado, tem a necessidade de manter a credibilidade fiscal para os investidores daqui e os de fora, que são quem financiam a nossa dívida pública. Buscar esse equilíbrio é uma luta constante e, muitas vezes, cheia de conflito. Então, quando as fontes falam que o mercado virou talvez a oposição mais forte a qualquer governo hoje em dia, isso bate muito com o que a gente observa aqui, né? Totalmente. Se a gente conecta os pontos, a análise sugere isso mesmo. A capacidade de um governo implementar o que prometeu, principalmente se envolver mais gasto ou mudar imposto de forma significativa, está cada vez mais dependendo da bênção, ou pelo menos da aceitação do mercado financeiro. E se perde essa confiança? A coisa complica rápido. Perder a confiança se traduz em quê?
Juro da dívida sobe, capital vai embora, pressão no câmbio. Isso pode inviabilizar um governo muito mais rápido do que a oposição política tradicional. Isso vale para o Reino Unido e vale talvez com mais força ainda para economias como a nossa, o Brasil. E qual seria a lição específica para o Brasil, olhando para essa crise se armando no Reino Unido, que é uma economia do G7, né? Uma economia rica? Olha, a lição mais direta que as fontes ressaltam é a importância vital de ter uma âncora fiscal que seja vista como crível. Âncora fiscal. Só para deixar claro para o nosso ouvinte, é um conjunto de regras, metas para o governo controlar as contas, certo? Tipo limite de gasto, meta de resultado. Exatamente isso. Regras para garantir que as contas públicas fiquem sustentáveis no médio e longo prazo. E o pânico que a gente viu gerar no Reino Unido, só com a perspectiva de um déficit maior, mostra como essa credibilidade fiscal é um ativo, nossa, muito valioso e muito frágil. Mesmo para uma economia desenvolvida, com moeda forte e tudo mais. E isso mostra como essa... E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga a CarbonFi para se manter sempre atualizado.